pastor estava falando sobre escândalo, não é verdade aí? Me lembrei de uma coisa, Jesus era bem escandaloso, vocês não acham não? Começa pelo banquete com os publicanos, não é verdade? Comia com publicano, isso era um escândalo naquela época. Se a gente olhar para os discípulos, para os seguidores de Jesus, era um escândalo. Uma prostituta se desviou dos seus maus caminhos e foi seguir Jesus. Era escândalo. Para que mais escandaloso do que o amor do Pai, que entregou o seu próprio Filho? Que escandalosa graça é essa? E é um pouco sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre misericórdia e graça. E eu estava aqui, no momento de louvor, a gente cantando, né? Rapaz, a minha cabeça parecia que estava o tamanho desse prédio aqui, da presença de Deus tão forte, né? Que eu estava sentindo aqui, e ainda estou, né? Então, meus irmãos, vamos falar um pouco sobre uma história que talvez não seja uma das melhores histórias para a gente falar sobre misericórdia e graça, que é a história que está no livro de Daniel. Vai falar um pouco sobre Nabucodonosor. O tema está aí, misericórdia e graça. E a primeira coisa que eu queria falar com vocês era sobre o que é misericórdia. Sei que muitos já sabem, mas é preciso que isso esteja claro para a gente. Misericórdia, vou pegar um pouco mais detalhado aqui, ó. Misericórdia é um sentimento ou atitude de compaixão, bondade ou perdão, diante do sofrimento, erro ou fraqueza de outra pessoa. É a disposição de não punir com severidade, mesmo quando há motivo para isso, mostrando clemência. Vamos traduzir tudo isso? Misericórdia, aquilo que eu mereço, eu não recebo. Quer ver um exemplo na Bíblia? Nós éramos o quê? Nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos destinados ao quê? À morte. Vocês estão comigo? Amém? Nós estávamos destinados à morte. Mas Deus, através do seu amor, da sua misericórdia, através da sua imensa graça, nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então a gente já consegue ver misericórdia de Deus. Quando a gente olha para Jesus, não tem como a gente não ver misericórdia, graça e amor. Amém? E o que é graça? Foi soltar a pesca aqui, viu? O que é graça é favor imerecido. Enquanto misericórdia é aquilo que eu mereço, eu não recebo. Graça é aquilo que eu não mereço, eu recebo. E a graça de Deus, ela sempre nos surpreende. A misericórdia de Deus, ela sempre nos surpreende. Vamos falar um pouco sobre a história de Nabucodonosor, que está lá em Daniel. Vou dar um resumo, quem era Nabucodonosor. Foi um rei que tinha um forte poder militar, que conquistou Judá, parte do Egito, destruiu o templo que Salomão havia construído e levou cativo o povo judeu, né? Naquele episódio conhecido como cativo babilônico, né? Então, Nabucodonosor era esse tipo de rei. Nabucodonosor, se ele falasse assim, morre fulano, fulano era morto. Se ele falasse, vive Beltrano, esse continuava vivo. E o seu poder só aumentava a cada dia. Amém? Quem conhece aqui a história de Nabucodonosor? Levanta a mão, por favor. Pronto. Vai estar no livro de Daniel, vai falar em Reis também, né? Nabucodonosor. E aí, irmãos, diante disso, ele tinha uma característica muito forte, que era orgulho e arrogância.
O rei Nabucodonosor, ele era altamente arrogante e orgulhoso. E o que é uma pessoa orgulhosa? Uma pessoa que ela é cheia de si mesmo. Basicamente é isso. Uma pessoa orgulhosa, ela é cheia de si mesmo. Ela desconsidera os outros, ela desconsidera o próprio Deus e ela se enche de si mesmo. E a gente pode dizer que essa pessoa se transforma até numa pessoa vaidosa. Não é verdade? E aí, o primeiro ponto dessa história que eu quero trabalhar com vocês, eu dividi em 2 pontos. O primeiro ponto da noite é a misericórdia de Deus para com a gente. Para a gente entender um pouco melhor isso, a gente vai falar sobre Nabucodonosor a respeito disso. Eu vou falar sobre 2 sonhos que Nabucodonosor teve. O primeiro sonho, para quem leu, não sei se vai lembrar agora, vai falar sobre a estátua, certo? Que a estátua era de ouro, era de prata, bronze, ferro e barro. Coloca aí, Pedrão, para a gente. Daniel, capítulo 2, versículo 31. Está aqui agora. Está aqui agora. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava em pé uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Quero que tu deixe aí no versículo 37. No 37, deixa ele parado aí. E aí o que é que vai acontecer? Nabucodonosor, ele vai atrás de pessoas que possam discernir esse sonho. E vem vários adivinhos, várias pessoas tentam discernir e não conseguem. Amém? E aí existe um cara que ele consegue discernir o sonho, que é Daniel. Daniel vem e fala. E ele vai explicar sobre tudo aquilo que acontece. Eu não quero focar com você o que acontece e o que vai acontecer, né? E eu não quero focar com vocês a respeito da estátua em si. Eu quero focar com vocês no versículo 37, que vai dizer o seguinte: Tu, ó rei, é rei de reis. O Deus do céu concedeu a ti reino, poder, força e glória. Certo? Ou seja, quem colocou Nabucodonosor na posição que estava foi o próprio Deus. É isso que eu quero que a gente foque nesse primeiro sonho. Não quero que a gente foque na estátua, mas a gente foque que o reinado de Nabucodonosor foi concedido pelo próprio Deus. E ele não foi só concedido, é o que vai dizer ali, ele concedeu o reino, poder, força e glória. Lembra uma das características do rei Nabucodonosor? Era o forte poder militar. Agora a gente vai falar do segundo sonho. O segundo sonho vai estar lá Daniel, do 4 ao 17. Vamos ler no 3? A partir do 10. Daniel, isso. Vamos ler junto comigo? Amém? No 3. 1, 2, 3.
Pedrão, pula aí para o versículo 24, para a gente continuar. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Passa. Tu serás expulso do meio dos homens, e viverás com os animais selvagens. Comerás capim como os bois, e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 anos, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens. Deixa eu ler aqui, porque tem a luz. Sobre o reino dos homens, e os dá a quem quer. Passa, Pedrão. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino será devolvido a ti, quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia aos teus pecados e às tuas iniquidades, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. O primeiro sonho vai falar sobre os reinados, né? E aí, a cabeça de ouro vai representar o quê? O reinado do rei Nabucodonosor. Nesse segundo sonho, Deus vai dizer exatamente o que vai acontecer com Nabucodonosor. Ele vai passar por um processo de insanidade. E Deus só vai devolver, ou seja, só vai restituir aquilo que for dele, quando ele reconhecer quem Deus é. Amém? E o que acontece com Nabucodonosor? Exatamente o que Deus falou. Ele perde a sua sanidade, ele vai comer capim com os bois, ele vai se molhar no orvalho. O orvalho é aquela chuvinha que dá quando o sol está nascendo, aquela garoa, né, que a gente conhece, cearense. E aí vai acontecer tudo isso com Nabucodonosor. Até que, passados 7 anos, Nabucodonosor ele volta à sua sanidade. E a primeira coisa que ele faz é o quê? Reconhecer Deus. Quem leu o livro de Daniel? Levanta a mão, por favor, só para me ter noção. Pronto. No livro de Daniel, toda a vida quando Nabucodonosor se referia a Daniel, ele falava que os santos deuses revelavam a Daniel. Ele usava essa expressão. Os santos deuses te revelam, Daniel. Só que Daniel, ele fica calado, né? Porque ele sabia que não eram os santos deuses que revelavam ele, mas era o santo Deus. E aí o que acontece? No momento que Nabucodonosor tem sanidade, que a sanidade dele volta, passados 7 anos, a primeira coisa que ele faz é o quê? Reconhecer o Deus Altíssimo. Ele não faz mais referência, em primeiro momento, a Daniel. Mas ele fala para Deus diretamente. Tu, Deus, Deus Altíssimo. E o que é que isso tem tudo a ver com misericórdia? Meu irmão, se a gente for passar um pouco mais à frente do livro de Daniel, vai ter outro rei, certo? Vocês lembram que Nabucodonosor, ele levou cativo os judeus, certo? Levou cativo, destruiu o templo de Salomão, e ele pegou tudo que tinha no templo e levou para a Babilônia, certo? Se a gente for ler o livro de Daniel, depois do reinado de Nabucodonosor, vem outro rei, e esse outro rei está em um belo momento lá, em uma festa lá com seus liderados, digamos assim, e aí eles vão pegar as coisas desse templo, né, que Salomão tinha construído, e ele vai pegar essas coisas do templo e ele vai usar para colocar bebida, para fazer todo o banquete, né? E Deus vai dar outra revelação, que vem a mão, vocês lembram da mão escrevendo na parede? Então a mão escreve na parede, vem outra revelação, e ali, aquele rei recebe um decreto, e no mesmo dia ele morre. Mas com Nabucodonosor, a história foi diferente. Deus age com misericórdia com Nabucodonosor. Mesmo ele sendo arrogante, prepotente, orgulhoso, Deus primeiro, olha só o que é que Deus faz. Primeiro,
ele revela a Nabucodonosor o quê? Eu te coloquei nesse lugar. Eu te dei poder, eu te dei honra, eu te dei o reino. Foi eu que te coloquei nesse lugar. Primeira coisa que Deus faz é isso. Será que não era o suficiente para Nabucodonosor reconhecer quem Deus era? Imagine você, aonde você está hoje, e Deus se revela para você dessa forma, e te diz: eu te dei isso, eu te coloquei nessa posição. Será que você não consegue reconhecer Deus? Você no lugar de Nabucodonosor, será que nós, vamos colocar nós, também eu, será que nós teríamos essa capacidade de reconhecer Deus? Tem um ditado que o pessoal fala, né? Quer conhecer uma pessoa, dê a ela dinheiro e poder, né? O pessoal não fala isso? Quer conhecer uma pessoa, dê dinheiro e poder, aí você vai conhecer. E Nabucodonosor, ele continuou com o mesmo dilema. Os santos deuses de Daniel. Ele não reconheceu quem Deus era. E aí Deus dá uma nova oportunidade para Nabucodonosor. Só que nessa oportunidade, ela é um pouco mais dolorosa. Vocês estão entendendo? A misericórdia de Deus, ela vai descendo o quê? O nível. Ela vai descendo o nível. À medida que ela vai descendo o nível, o sarrafo vai subindo. Deus quis mostrar primeiro para Nabucodonosor, mas Nabucodonosor não deu ouvidos. E aí Deus, vamos mais profundo. E aí ele passou 7 anos de insanidade, para poder reconhecer quem Deus era. E essa misericórdia de Deus, ele poderia muito bem ter feito o que ele fez com o outro, ter fulminado Nabucodonosor, de primeira. Mas ele não fez isso. E por que eu peguei essa história, irmãos? Para a gente poder falar de algumas características de Nabucodonosor. Ele era presunçoso, ele era incrédulo com relação a Deus, porque ele acreditava em vários deuses. Ele não acreditava que existia somente um Deus vivo, mas ele acreditava em vários deuses. Ele era cheio de si mesmo, arrogante, muitas das vezes, ele agia com prepotência. Aí agora, se a gente trazer tudo isso para a gente, será que a gente consegue perceber isso no nosso dia a dia? Às vezes nós somos arrogantes, cheios de si mesmo, prepotentes, agimos com imaturidade, resolvemos tudo do nosso jeito, temos até consciência que Deus é para estar no centro da nossa vida, mas a gente não consegue reconhecer isso. E aqui, irmãos, é um ponto que eu quero focar bastante com vocês. É a respeito da gente reconhecer a misericórdia de Deus. Nós temos dificuldades em reconhecer a misericórdia de Deus na nossa vida. Nós podemos até entender quando é falado, mas nós temos essa dificuldade. Sabe por quê? Deus nos deu a oportunidade de ser chamados filhos. Mas muitas das vezes a gente se comporta como escravo. Deus nos chamou para sermos livres. Mas a gente vira e mexe e volta para cadeias. Vira e mexe a gente volta para prisões. Irmãos, quando a gente não consegue entender a misericórdia de Deus e viver, a gente não consegue alcançar isso de forma genuína. Vocês sabem o que é genuíno? É algo que é verdadeiro, algo que é puro, não foi falsificado. Aquilo é verdade. E a misericórdia de Deus, ela é uma verdade. Ela é genuína para as nossas vidas. E nós temos essa dificuldade com a misericórdia, porque a gente não consegue olhar para Deus
e reconhecer Ele como o Senhor das nossas vidas, reconhecer Ele como Pai. Aqui na igreja é fácil, né? Todo mundo é crente, né? Ou então, se não, quase todos são crentes. Quase todos são cristãos. Então, aqui no papiano aqui, a gente um com o outro, é fácil da gente reconhecer a misericórdia de Deus. Vamos dizer assim, quase todos conversam a mesma língua, né? Mas o dia a dia, a gente não consegue colocar isso em prática. O dia a dia, a gente tem dificuldade em colocar e exercer isso, e viver principalmente. Porque a gente se perde nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nos nossos sonhos, nos nossos desejos. A gente vai se perdendo em tudo isso. Para vocês terem ideia, o reinado de Nabucodonosor era tão grande que quando o rei Dário veio, ele divide em 120 províncias. 120 províncias, levanta um homem, coloca em cada província daquela, depois levanta mais 3 homens para poder cuidar daqueles 120 homens, dentre eles um era Daniel, para que aqueles 3 pudessem se reportar a ele. Nabucodonosor não. Eu dou de conta de tudo sozinho. Eu não preciso dividir, eu não preciso levantar homens. Ele tinha alguns homens, obviamente, né, liderados por ele. Mas você tem noção, vamos dizer assim, 120 províncias é como fosse 120 municípios, digamos assim. Todo mundo aqui reclamou do Sarto, não reclamou não? Do prefeito atual, misericórdia. Então, imagine uma única pessoa tomando de conta de tudo isso. Irmãos, muitas das vezes nós não somos diferentes. Nós queremos controlar tudo. Nós queremos maquinar tudo, nós queremos pensar em tudo. Só que nós esquecemos que somos humanos. Nós esquecemos que muitas das vezes os nossos pensamentos, eles são maus. Nós esquecemos que temos limitações físicas, limitações mentais. Nós esquecemos disso. Mas Deus, Ele é ilimitado. E nós, com a nossa visão limitada, não conseguimos perceber isso. Ou se percebemos, até falamos. Confio em Deus. Mas na hora da prática, na hora do viver, a gente acaba tendo essa dificuldade. E o ponto 2 que eu quero falar é a respeito de misericórdia com os nossos irmãos. No primeiro ponto é a misericórdia de Deus conosco, né? E o segundo ponto é a misericórdia para com os nossos irmãos. Eita, se a misericórdia de Deus é difícil, imagine eu ser misericordioso com o meu irmão. Amém? Vocês estão aqui? Vocês têm facilidade com misericórdia com o irmão? Responda não, pelo amor de Deus. Não se comprometer assim de graça não, viu? Gente, olha só. Olha só o exemplo da misericórdia de Deus. Em Efésios 2, 4, 5, vai dizer o seguinte. Eu vou lendo aqui, viu, Pedro? Aí tu vai botando aí, viu? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Hebreus 4,16. Aproximando-nos, portanto, confiadamente do trono da graça, a fim de recebermos misericórdias e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna.
Irmãos, olha só como é manifestada a misericórdia de Deus. Ele vai nos dar o próprio Filho. Ele vai entregar o próprio Jesus. Mas nós, será que teríamos essa capacidade de entregar um filho? Se falasse assim, para salvar o mundo, uma mãe tem que entregar o seu filho para morrer. Um pai tem que entregar o seu filho para morrer, para salvar o mundo. Será que nós teríamos essa capacidade? Olha só o que é que Jesus, o olhar de Jesus de graça e misericórdia. Coloquei, Pedrão, Mateus 11, 28, 30. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Jesus simplesmente, ele poderia fazer o quê? Ele veio para morrer por nós, não é verdade? Então ele cumpriu aquele que ele veio fazer, amém? Ele poderia ter muito bem só ter cumprido. Eu já cumpri. Agora vocês têm acesso ao Pai. Se relacionem com o Pai. Mas Jesus, ele vai além. Vai dizer, ó, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Irmão, será que a gente consegue dar descanso ao nosso irmão? Será que a gente consegue aliviar, muitas das vezes, com o nosso irmão? Temos dificuldade de ser misericordiosos, porque nós reivindicamos direitos. A diferença vai estar aí. O Pai, ele é misericordioso, porque ele age com amor. Ele age com misericórdia. Ele age com graça. Nós temos dificuldade em ser misericordiosos, porque nós estamos sempre reivindicando os nossos direitos. Dentro dos nossos direitos, nós pensamos, já tem até, dentro dos nossos direitos, nós pensamos que somos o quê? Somos total merecedor daquilo. É isso que nós pensamos. A gente não consegue abrir mão dos nossos direitos. A gente não consegue olhar para o próximo com um olhar de misericórdia quando os nossos direitos estão em jogo. Quer ver? A gente, para quem é casado, cobra os direitos da mulher que ela seja uma boa esposa, conforme o quê? Conforme o que está escrito. É para ser assim, né? Não? Que ela seja uma boa esposa conforme está orientado na palavra de Deus. Então, os homens casados cobrando os direitos das suas mulheres. Sejam auxiliadoras. E as mulheres cobrando seus direitos o tempo todo com os homens. Sejam profetas. Sejam provedores. Protejam a nossa família. Blinde a nossa família. Dê direcionamento aos filhos. E é um cobrando o outro. Não é verdade? Isso dentro do lar. Mas orar um pelo outro, tem dificuldade, não tem? De orar um pelo outro, já tem a dificuldade. Já tem a dificuldade de exercer misericórdia, quando o marido quebra um copo, né? Pede 6, né? Quebrou um, tem que pagar 6, o jogo. Mas, gente, isso é algo tão rotineiro, que acontece normalmente, que a gente não consegue nem perceber. Mas o nosso posicionamento deveria ser o quê? Orarmos um pelos outros. Esse deveria ser o nosso posicionamento.
Se alguém faz algo comigo aqui na igreja, eu vou reivindicar os meus direitos. Falou mal de mim, ei, irmão, vigia, está falando mal de mim. Mentiu ao meu respeito, chama o barraco, né? Levanta logo o barraco aqui, vamos ver logo resolver isso aqui. Irmãos, não estou dizendo que não tem coisas que nós precisamos resolver. Nós precisamos resolver, nós precisamos nos posicionar. Tudo isso está ligado à motivação do coração. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que nós somos rápidos em reivindicar os nossos direitos. Agora eu vou comprometer vocês um pouco. Levanta a mão quem nunca falou mal de ninguém. Levanta a mão quem nunca mentiu. Levanta a mão quem nunca participou de uma quadrilha. De uma quadrilha, mas não é de São João não, viu? Tá vendo, irmão? Em algum momento, a gente mentiu. Em algum momento, a gente foi desonesto com alguém. Não foi sincero, não foi verdadeiro. Em algum momento, a gente falou mal de alguém. Só que, vamos lá. Quando acontece do outro com a gente, é diferente. Quando é da gente para com o próximo, a gente quer que ele haja com misericórdia. Mas é quando do outro para conosco, nós queremos justiça. Crucifica, né? Nós queremos justiça. Sabe por que isso acontece? Terça-feira agora a gente teve a reunião de líderes, né? E a pastora falou isso, eu disse assim... A pastora está falando na pregação, todo dia de domingo. Sabe por que isso acontece, irmão? Porque nós, colocamos um padrão, alto. Nós colocamos um padrão tão alto quando as pessoas se relacionam com a gente, que esse padrão, se você parar para pensar, se você parar para observar, nem você mesmo conseguiria alcançar esse padrão. Você mesmo teria dificuldade. Quer ver um exemplo? Eu vou emagrecer, eu vou fazer uma dieta. Eita, meu irmão, os 3 primeiros dias dá sucesso. Tem gente que não consegue nem a primeira semana. Então, algo para você mesmo, você tem dificuldade. Algo relacionado ao outro, aí é que você tem dificuldade mesmo. Então, meus irmãos, a gente coloca um padrão tão alto, que é impossível para a gente, mas muitas das vezes nós somos até hipócritas. Porque falamos que conseguimos fazer e porque o outro não pode fazer. Amém? Eita. Amém? Meus irmãos, por que eu estou falando para vocês a respeito disso? Porque a misericórdia de Deus, ela é gratuita. A misericórdia de Deus, ela é genuína. A misericórdia de Deus, ela é sincera. A misericórdia de Deus, ela não tem segundas intenções. Ela simplesmente é liberada. Ela simplesmente foi liberada na minha vida e na sua vida. De graça recebemos, de graça daremos ao nosso irmão. Então, meu irmão, que o Espírito Santo fala ao nosso coração, para que nós possamos, antes de agir, pensar, orar. Quando eu falo orar, tem gente que pensa que é 2, 3 horas. Às vezes o que você precisa dizer é: Pai, me direciona. Espírito Santo, acalma o meu coração. Me direciona. Abre os meus
olhos. Abre os meus ouvidos. Que eu domine a minha língua. Às vezes nós só precisamos fazer isso. Nós não precisamos orar 3 horas em determinados pontos. Nós só precisamos nos posicionar como filhos de Deus, como filhas de Deus. Se nós olharmos para Jesus, Jesus faz isso o tempo todo. Jesus está com o Pai o tempo todo. Mas a gente parece que tem a chave do liga e desliga, né? Opa, domingo, 5 horas da tarde. Ativar. Psst. Ligou. Modo cristão, modo crente. Guiado pelo Espírito. Aí chega aqui, quer cantar. Se somos guiados. Né? Aí vai. Deu 7h30. Na verdade, deu 7 horas. Que hora é aí? 7h17. Tem algum irmão com pressa aí já? 7h15, né? Já, né? Deu 7 horas, ó. Tá demorando. O culto hoje está demorando, né? Por quê? Porque está esperando para desativar o modo cristão. Chegar em casa, desativar o modo cristão, panela voando, menino gritando. Mas com Jesus não era assim. Não existia o modo cristão com Jesus. Ele era o próprio Cristo. E ele era guiado pelo próprio Espírito Santo. E ele se relacionava com o próprio Pai. Ou seja, ele simplesmente era e ele simplesmente é. E é isso que nós devemos ser. Um com o Pai. Um com Cristo. Nós temos que ter um só pensamento. Amém? E aí, meus irmãos, para a gente finalizar, o que precisamos fazer é nos voltar para o Pai, reconhecer a pessoa de Jesus, reconhecer o sacrifício da cruz, reconhecer o trabalho do Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que nós precisamos é fazer isso. Nós temos dificuldade de se relacionar com o Pai, de reconhecer quem é o Pai. Nós temos dificuldade de reconhecer o sacrifício de Jesus. E nós temos mais dificuldade ainda de viver a dispensação do Espírito Santo, de ser guiado pelo Espírito. Meu irmão, a misericórdia de Deus é algo que nos liberta. A misericórdia de Deus é algo que nos traz paz. A misericórdia de Deus, ela nos traz uma nova visão de quem o Pai é, de quem é Jesus. Essa misericórdia é escandalosa, como a gente começou aqui falando. A religiosidade, ela traz cadeias, ela traz prisões, mas a graça, ela liberta. Ela liberta para a gente viver tudo aquilo que foi liberado do reino dos céus para nós. Então, irmãos, que nós não sejamos presos, mas que nós sejamos livres. Livres naquele que nos libertou, livres naquele que nos livrou da morte. Que nós possamos escutar essa palavra e carregar ela no nosso coração. Não mais como uma pregação feita no domingo, não porque o Felipe falou ou qualquer outra pessoa falou, mas é porque essa palavra tem que ser viva dentro de nós. Essa palavra ela tem que ser carregada como uma tocha dentro de nós. E toda vida quando você olhar para o seu irmão, que você possa olhar com um olhar de misericórdia. Que nós sejamos tardios em julgarmos, mas que nós sejamos rápidos em Espírito Santo, me direciona. Se eu falo muito, Espírito Santo, cala a minha boca, deixa eu escutar mais. Se eu não falo,
Espírito Santo, me ensina a falar. Porque nós precisamos ouvir, mas também precisamos falar. E isso é um exercício, irmão. Não pensem que vocês vão sair daqui experts hoje. Se vou sair daqui da Querigma expert em misericórdia e graça. Vocês não vão sair. Mas eu oro para que o Espírito Santo tenha tocado nos nossos corações. Para que a nossa mente possa ver isso com outros olhos. Para que no dia a dia, num processo, nós aprendamos a cada dia. É como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até tornar dia perfeito. Fique em pé, irmão. Amém?